Salve galera, bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso, né, de After, no módulo básico. E aqui nessa aula de hoje a gente vai falar sobre câmera no After Effects, certo? Como fazer animação com câmera no After Effects. Para isso eu já estou com o After aqui aberto, eu vou salvar Ctrl Shift S, meu projeto, né? Vou procurar aqui, eu vou aqui, ó, vou ter essa parte aqui, eu dou Ctrl C, vou ver aqui, ó, dou Ctrl V, vou criar uma parte chamada projeto. Eita, digitei tudo errado ali. Projeto, beleza. E entrei aqui, vou encher câmera 3D. Show de bola. Então, como é que vai acontecer? Eu tenho um arquivo aqui, ó, para 3D que eu peguei ele no FreePic. Eu já dei uma separada aqui nele. E eu vou importar aqui no After, certo? Peguei o Illustrator, cheguei aqui, vou importar aqui em Steel mesmo. Soltei. E vai me aparecer a janela, né? Eu vou pedir para importar como composition, layer size, vou dar um OK. Ele vai carregar aí. Eu acho que tá tendo meu After. Tá, não, ele tá importando. E vamos esperar aí um pouquinho. Importou, beleza? Eu acho que ele demorou aqui no início para importar porque ele tá com o cache cheio, então vou vir aqui limpar o cache. Até bom vocês verem isso. O After ele tem um cache de arquivos temporários, certo? Então é sempre bom você estar sempre limpando esse cache. Eu tenho um cache, eu reservei 200 GB de cache para ele. Então você vem aqui para limpar, Edit, vem Purge e All Cache, certo? Ele vai abrir essa janelinha que vai aparecer aqui, ó. Ele consumiu 200 GB, então vou pedir para limpar. Ele vai limpar esses 200 GB. A gente espera um tempinho e assim o After fica mais leve, certo? Ele já limpou, ok? Então eu vou vir aqui, ó, dar 2 cliques na minha composição para 3D e aqui eu só vou fazer umas coisas aqui, né? Cada layer aqui, ó, eu tenho uma layer das plantas aqui, né, das árvores. Eu tenho uma layer aqui, ó, do mar, tem uma layer do sol e tem um BG, beleza? Eu vou até nomear aqui, né, BG, né? Essa aqui é a layer do sol, essa aqui é a layer do mar, vou botar mar, aqui vou botar essa layer de coqueiros, certo? E essa aqui são gaivotas. Eu vou até desligar lá por enquanto. Vou deixar assim, só essas linhas ativadas. E aí, bora lá. Deixa eu aumentar um pouco a escala dessa layer aqui dos coqueiros. Vou deixar ela aqui assim, ó. Né? Aqui tem um erro aqui no arquivo. Como é que a gente vai resolver? Posso resolver esse erro? É simples. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou mascarar isso aqui, ó. Essa parte aqui. Vou mascarar essa parte aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou apertar em máscara e vou pedir para subtract. Beleza? A gente só fica. Isso aí vocês já aprenderam em máscara, né? Então, como é a parada? Aqui, eu poderia, né? Vamos dizer que eu quero fazer um movimento de zoom out, né? Como é que eu faria esse movimento de zoom out vindo da tela para fora? Se eu pegar e criar um objeto nulo e linkar tudo isso aqui é o meu objeto nulo. E aqui no meu objeto nulo eu fizer Shift Alt S. Vou vir aqui até 1 segundo. Shift Alt S. E eu aumentar aqui, ó. E a gente fizer esse movimento aqui. Vou apertar F9. Né? Eu vou dar uma suavizada aqui assim. A gente fizer esse movimento assim, ó. Show de bola. Vou deixar em 2 segundos. A gente fizer esse movimento assim. Vou entrar no Graphics Editor. Vamos mexer aqui no Graphics Editor assim. A gente fizer esse movimento aqui, beleza, certo? Só que esse movimento não tem um parallax, né? Não tem a profundidade das leis, como se elas tivessem de uma profundidade uma distanciada da outra. Eu vou até fazer um negócio aqui, que é o seguinte, eu vou
pegar essa praia 3D aqui, né? Eu vou duplicar aqui na porção, certo? E aqui eu vou deixar assim para vocês verem como é esse resultado. E aqui nessa segunda duplicada eu vou deletar o objeto nulo. E aqui a gente vai começar a falar de câmera de fato, né? A primeira coisa que você tem que entender quando a gente vai falar de câmera no After Effects é o seguinte: para que as layers possam ser afetadas pela câmera que vai ser criada, elas têm que estar com o modo 3D ativado. Então, qual é esse modo 3D? Tá vendo esse cubozinho aqui? E todas as layers têm essas caixinhas aqui. Se você tem que ativar esses modos aqui. O único modo que eu não vou ativar, a única layer que eu não vou ativar o modo é o BG, certo? Você vê já automaticamente que o sol desapareceu ali. Por quê? Porque o BG, né? O sol ele precisa vir para frente, né? Na profundidade. Eu vou colocar, certo? Não, o erro está aqui, ó. É porque o meu aqui estava em cinema 4D. Não sei porque o After estava assim. Mas normalmente você ativa as layers 3D e vamos lá para a explicação. Quando você ativa uma layer 3D, os parâmetros de transformação eles ganham mais coordenadas. Qual coordenada? A coordenada Z. Deixa eu desativar aqui. A gente percebe que a posição ela tem o eixo X e o eixo Y, né? Horizontal e vertical. Mas quando você ativa o 3D, ela ganha o eixo de profundidade, que é o eixo Z. Isso acontece para os outros também. A rotação que só tinha uma rotação em Z, assim, ela ganha a rotação em X, certo? E ganha a rotação em Y também. Entendeu? E todas as layers que quando você ativa o modo 3D, elas ganham esse parâmetro de profundidade, o eixo Z, porque aí a gente começa a mexer com a profundidade da layer. Note que aqui, ó, eu posso trazer no eixo Z, na posição para frente e para trás, animar dessa forma, e isso não vai ser uma animação de escala, vai ser uma animação de profundidade, beleza? Vai ser uma animação no eixo Z, ok? E para a gente poder fazer a câmera aqui, como é que a gente cria a câmera? Você pode vir aqui, File, New, não, Layer, New e Câmera, certo? Ou você vai apertar o atalho Ctrl Alt Shift C, né? Ou então aqui na timeline, botão direito, New Camera, certo? Eu gosto do atalho, né? Vocês já sabem, já estão aqui, já sabem que eu gosto de trabalhar muito com atalho. Então, se eu apertar Ctrl Alt Shift C, ele vai abrir essa minha janela, não é? E de cara aqui, quando ele abrir a minha janela, tem algumas coisas que eu tenho que definir. A primeira coisa que vem aqui é que o After ele tem dois tipos de câmera. Ele tem a câmera One Node, certo? E tem a câmera Two Node. A princípio, uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é deixa na Two Node, certo? E aqui tem o preset para que você possa destinar, né, a milimetragem, porque na vida real a câmera trabalha com milímetros, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que o normal é a gente trabalhar com 35 milímetros ou com 50 milímetros, certo? Porque essa é a milimetragem normal ao olho do humano, ok? Então eu vou botar aqui 50 milímetros, certo? E vou dar um ok. Dá um ok, não precisa ver as outras coisas. E automaticamente já se criou uma câmera aqui para mim, né? E o que é que a gente tem que saber quando se cria uma câmera aqui? É que quando a gente vai trabalhar, deixa eu fechar aqui o footage, né? Quando a gente vai trabalhar com câmera, a gente ganha possibilidades. Quais são as possibilidades? São esses dois painéis aqui. Esse primeiro painel, certo? É o painel de visualização. É como você está visualizando. Então, aqui está na câmera ativa. Mas se eu botar left, ele me mostra isso. O que é isso aqui? As layers, essas minhas layers, elas estão aqui, certo? E a minha câmera estão aqui. Isso é como se eu estivesse olhando do lado esquerdo, certo? O right, né? Cadê? O right. A mesma coisa, só mudou. Isso é como se eu estivesse olhando do lado direito. A câmera está aqui na frente e as minhas layers estão aqui. Aqui, top, né? É como se eu estivesse olhando de cima, a imagem de cima. As layers estão aqui, ó, né? E eu tô olhando de cima e a câmera tá aqui. Deixa eu voltar para a câmera ativa, né?
certo? Então, deixa eu apertar com Shift H. Então, eu tenho uma câmera, tenho umas layers aqui, beleza? Uma coisa que acontece muito quando eu trabalho com câmera é que eu costumo colocar 2 visualizações, né? Ou você pode colocar 4, mas eu costumo só colocar 2. 2 já resolve muita coisa aqui no After Effects. Então, quando você pede 2 visualizações, automaticamente ele me dá do lado direito a câmera ativa e desse outro lado aqui ele me dá uma outra visualização de espaço. E aqui em cima ele me diz que é a visualização top. Então é como se eu estivesse olhando de cima as coisas em cima, certo? E o que acontece aqui? Para que eu possa trabalhar com paralaxe e com câmera, eu preciso ter um distanciamento das layers. E como é que a gente faz esse distanciamento das layers? A gente pega aqui, ó, e faz o seguinte. O BG vou ativar o BG, a lei do BG também. Então, vamos lá. A gente pega esse BG, ativou o 3D, pega aqui no eixo Z e coloca ele para trás, né? E aqui, ó, lógico, ele desapareceu. Então, como é que eu ajeito isso? Eu aumento aqui na escala, certo? O BG. Mas note que na profundidade ele está distanciado. Então, aqui a gente faz a mesma coisa. Eu pego o Sol, distancio o Sol, ó, coloco o Sol para aqui, ó. E aqui eu aumento o Sol um pouco na escala. O mar, a mesma coisa. Pego, distancio o mar um pouco. Coloco aqui, ó. E aumento na escala aqui o mar. E os coqueiros, a mesma coisa. Apesar que os coqueiros eu poderia deixar aqui, né? Show de bola. A gente note que agora quando eu fizer uma animação aqui, ó, na câmera, eu tô com a câmera aqui. Quando eu fizer uma animação aqui, ó, eu tenho profundidade, certo? Eu tenho profundidade nos elementos, né? Não é diferente daquela animação que a gente fez anterior, certo? Então, como é que a gente vai fazer essa animação aqui? Eu posso criar um objeto nulo, new, né? Objeto nulo. Ativo o 3D do objeto nulo. Eu pego a câmera e linko no objeto nulo, certo? E esse objeto nulo, ele vai controlar a câmera. Então aqui, ó, vou apertar P no objeto nulo, certo? Vou andar até 2 segundos, aperto P novamente, volto aqui e no início eu quero que ele esteja, a câmera, ó, olha aqui pro lado, né? O objeto nulo aqui está arrastando a câmera. Ó, eu quero que ele esteja aqui, ó. Né? Ó. Ok? E aí que a gente vai fazer um movimento, ó. F9, Shift F3, né? E ó. Claro, aqui agora a gente tem que ajeitar, não é? Aqui. Ó. Então quando a gente dá um preview, a gente consegue ver que aqui tem profundidade. Outra coisa que eu posso mexer aqui é mexer na rotação. Eu posso vir aqui no objeto nulo, apertar Shift R e também fazer uma animação, ó, de rotação aqui, ó. Uma rotação em Y aqui, ó. Ó. Entendeu? Então eu posso vir aqui, marcar em Y, trazer um pouco para cá aqui assim, ó. Então para cá. Voltar para cá aqui, ó. E zerar. Então, F9, Shift F3, peguei aqui, ó. Suavizei com o pico no meio e posso deixar mais expressivo aqui, ó. Ó. Entenderam? Aqui a gente trabalha com a câmera com a questão da profundidade das camadas. E, ó, nota a diferença na movimentação. Certo? Aqui, ó. Tem um distanciamento das leis, certo? Então, basicamente, é isso que a câmera faz, certo? Ao longo dos projetos que eu venho trazendo, quando eu usar a câmera, eu vou estar explicando novamente, mas a câmera te possibilita ter esse distanciamento, essa profundidade entre as leis quando você quer fazer um movimento de paralaxe, beleza? Então, sempre usando
os modos de visualização, porque aqui eu consigo ver por cima o que está acontecendo, aqui eu consigo ver o que está acontecendo do lado direito, né? De fato, na câmera ativa. E é isso. Tamo junto. Valeu. É nóis.